Fala pessoal, Joel Correia, canal Movimento Pervenire. Hoje estou aqui em Bombinhas, deve estar um barulho de fundo aí de ondas quebrando. Vou dar um panorama aqui para vocês terem uma ideia. Uma parte aqui que eu acho particularmente linda, fantástica, aqui de Bombinhas. Tem uma passarela que tem aqui em volta, não faz muito tempo que foi construída. Vou falar um pouquinho alto para o som não ficar tão apagadinho aí. Nesse vídeo eu gostaria de falar um pouquinho sobre paternidade. Ter ou não ter filhos. Esse é um assunto bem delicado, né? Tem muitas pessoas que são a favor, sempre quiseram ser pais, que têm vontade. Outras que têm vontade e não puderam ter ou não podem ter naturalmente e optam ou não querem, seja adotivo, fazem tratamento, enfim. Isso se amplia, mas a minha ideia é ir mais na raiz do fato de ter ou não ter filhos, né? Para as pessoas que não acompanham o trabalho, talvez não me conhecem tão bem, eu sou uma pessoa apaixonada pela paternidade. Tenho aí, dentre as reflexões que eu já escrevi, publiquei, uma que é o Manifesto da Paternidade. Eu vou deixar até o link aqui para vocês acessarem. Eu tenho uma filha de 2 anos e 3 meses, recém-completos. E há muito tempo, não vou dizer sempre, mas há muito tempo que eu tinha vontade de ser pai, né? Já faziam alguns anos que eu e minha esposa sempre comentava de se planejar para ter um filho. E eu tive até assim, eu não digo tardio porque eu acho que as coisas têm um tempo de maturação. Então, tinha momentos que eu tinha a vontade de ter, de assumir uma paternidade, mas não tinha maturidade emocional para ser pai. Então, talvez as pedras no caminho seriam maiores, né? Não que eu não poderia me tornar um bom pai, mas seria um pouquinho mais na força, se não fosse planejado e não tivesse tempo de maturação. E é justamente esses aspectos que sempre quando uma pessoa me fala, eu não sei se eu quero ter filhos. Eu tenho alguns amigos ali que, não, sem restrições de idade, mas que estão ali numa fase que já tem uma certa cobrança pela paternidade. Então, por exemplo, tem ali seus 30 e alguma coisa, já tem uns 5, 10 anos de casado. E os familiares, as pessoas começam a perguntar sobre os filhos. Isso é muito natural que aconteça. E nós estamos numa era que se modificou muito. Ao longo dos anos, se você for pensar aí, provavelmente seus avós, isso tem uma oscilação muito grande de cultura e também uma questão de acesso financeiro. Mas normalmente, esse período aí de mais ou menos 50, 80 anos atrás, tinha-se muito mais filhos, as famílias eram muito maiores. Até porque a criação naquela época, ou seja, o envolto, o contexto de criação, era quase que, se eu conseguir manter a comida em dia em um local para ter essas crianças, né? E um cuidador, normalmente a mãe, já seria suficiente para você ter a quantidade de filhos que você quisesse ter. Hoje foi se colocado muito mais necessidades, não só uma colocação da sociedade, mas pela nossa própria cultura. Então hoje você quer ofertar uma educação muito boa, então provavelmente você vai ter que investir dinheiro nisso. Em especial nessa questão financeira, tem-se muita cobrança desse suporte financeiro para se ter um filho. E às vezes é um pouquinho mais de pressão do que a realidade, de fato. Então é bem interessante se pensar nisso. Mas voltando na questão que eu acho principal, que é psicológica e emocional, eu acho que ter um filho exige em especial muita responsabilidade. É uma vida humana que nos primeiros anos especialmente, a responsabilidade está totalmente na criação, na forma com que se cria, no carinho que se dá, no tempo que se desprende para aquela criança. É óbvio, alimentação, um local apropriado, tudo isso é de suma importância. Mas a dedicação que você tem para essa criaturinha aí, para essa criança, e o amor que você vai ter, é algo que vai transformá-la ou em um ser humano, estou falando de probabilidade, claro, pode ser alguém que tenha tido uma criação ruim, mas que depois se encontrou, se tornou um ótimo adulto,
Só que possivelmente ele vai ter que passar por muito mais pedras, muito mais percalços, para conseguir entender que certas crenças limitantes e certos bloqueios que ele adquiriu, em especial nos primeiros 7, 8 anos, são crenças e bloqueios que ele pode passar por cima disso. São coisas inseridas na sua juventude. Então eu acho que a responsabilidade e esse suporte psicológico e emocional é o principal. Então sempre o que eu dou de dica, digamos assim, eu sempre falo que é uma dica singela, né? Quem sou eu para falar sobre a paternidade de uma forma tão ampla, já que eu não sou um pesquisador nessa área, não tenho uma grande expertise e tenho uma única filha. Mas eu fiz sim, eu e minha esposa nos dedicamos, minha esposa é psicóloga, e nós nos dedicamos por um bom tempo, e ainda nos dedicamos, a pesquisar sobre as influências de uma boa criação dos filhos. E nisso a gente acabou descobrindo ali, acabou se defrontando com muitos fatores que são interessantes. E o principal é essa questão de tempo, de paciência, da forma com que você lida com as fases da criança, tudo isso importa muito. E você primeiramente tem que se conhecer muito bem, se livrar de alguns bloqueios para também não repassar isso como uma herança ruim para essa criança. E tempo e amor é o principal nessa receita. Então voltando ali, quando alguém chega e fala assim, ó, estou indeciso, você que já é pai, o que você me fala? Como que é ser pai? O que eu sempre digo é, primeiro, em questão particular, né, como que eu vejo a paternidade, eu simplesmente sou apaixonado. Eu acho que ser pai traz uma evolução de um tamanho que você provavelmente não teria de uma outra forma, passando por um outro cenário. Você é um espelho ali para aquela criança. Suas ações têm um reflexo muito grande. E você busca, quando você se dedica à paternidade, a evoluir a cada dia, a cada minuto, a refletir sobre as suas ações, para que isso sirva de forma positiva para o seu filho. Então essa é uma percepção particular, mas o que eu sempre comento é, reflita como está o seu interior, se você está psicologicamente, emocionalmente preparado, você consegue lidar com o fato de birra, com o fato de teimosia, porque não é que uma criança ou outra vai fazer isso, 99% das crianças faz parte do crescimento, de lidar com esse mundo, da concepção de visão de mundo de uma criança, essas fases de negação, a fase de contrariedade, a fase de descoberta, que provavelmente ele não vai aceitar os nãos, e você vai ter que ter paciência, resiliência para continuar com sabedoria e com amor, instruindo da forma correta. E psicologicamente, às vezes a gente empurra muito para a mãe porque sofre com questões hormonais, com questão dessa ligação maior da criança, mas para um pai presente, por exemplo, como eu fui e que eu sempre incentivo todos a serem, de que acorda à noite junto, de que nina, de que dá comida, de que dá banho e que participa em tudo, isso afeta também o seu psicológico. Se você não estiver preparado, você provavelmente vai atuar de uma forma errada e talvez essa carga negativa seja um peso muito grande para a sua criança carregar, se tornando um adulto ali não tão numa linha tão agradável quanto você poderia ter caminhado ou instruído. Mas tirando também um pouco do peso de só falar assim, nossa, então é uma carga de responsabilidade enorme, cara, não quero isso para mim. A satisfação de você ter parte de você é uma das coisas que mais te assemelha ao Criador. Ele te criou e você, por meio dele, está dando luz a uma nova vida. Você tem a possibilidade de tudo que, entre aspas, você errou, você corrigir no seu filho. Se não tudo, pelo menos uma boa parte, se você estiver empenhado nisso. Então, a forma como você teve bloqueio sobre dinheiro, a forma como que você entendeu espiritualidade por tanto tempo, até você, nossa, cara, agora é de outra forma para mim. Tudo isso você tem como já transferir como uma visão de mundo desde muito cedo para o seu filho. Então ele vai estar muito mais preparado para essa vida aqui, essa jornada terrena, em todos os pilares, como eu comento aqui, os 5 pilares, físico, emocional, familiar, espiritual e financeiro, como talvez você não teve. E assim trilhar uma jornada evolutiva muito maior. Então é uma das maiores dádivas do ser humano, a paternidade, a maternidade. Só que exige-se sim muita responsabilidade, dedicação
e suporte emocional e psicológico. Enfim, espero que esse conteúdo de alguma forma tenha contribuído para você. Uma semana de muita luz, torne-se inabalável. Até mais, pessoal.